abrilhantar aí com a sua apresentação, né? As meninas prepararam aí um estudo bem bacana para poder nos apresentar. Vai falar um pouco do futuro do trabalho pelos olhos da geração Z, então vai ser uma informação bem rica aí para a gente poder discutir. Eu gostaria, então, de agora passar a palavra para a Simone, que é representante da diretoria da RH Serrana, para que ela possa fazer a nossa abertura. Olá, não sei se eu digo boa tarde ou boa noite, ainda não está totalmente escuro, mas já agradecer aí as coordenadoras dos grupos de estudos, né, a Graciela e a Cristina, que coordenam aí todos os grupos, as coordenadoras do grupo de desenvolvimento humano, a Ana Maria e a Ariadne. Muito obrigada pela dedicação, né, e coordenação aí dos grupos. A RH Serrana, ela está no mercado há 32 anos e ela tem o objetivo de conectar pessoas e organizações e ambas crescerem juntas. Eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores de gestão, que são Advance, Círculo, Saúde, Detela, Emercor, Marco Polo, Metadados, ProAlt, Protesul, Empresas Randon, Rodóio, Cimex e UX. Em nome de toda a nossa diretoria, que logo mais a Margarete deve estar chegando, não vi ela ainda aí, mas eu quero dar as boas-vindas a todos e eu vou deixar a palavra aí com as meninas, né, que elas têm muito a contribuir hoje conosco e hoje eu vou só escutar aqui junto, tá? Muito obrigada. Obrigada, Simone, pela tua participação. E eu gostaria, então, de chamar a Ana e a Ariadne, né, que são as coordenadoras aí do Grupo de Estudos de Desenvolvimento Humano, para que elas possam, então, iniciar a apresentação junto com o grupo. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, então, a presença de todo mundo que está assistindo hoje, né? Agradecer também a todas as participantes do nosso grupo, então, que chegaram até esse momento de hoje, né? Vários integrantes foram saindo, como já é normal, né? Por experiência de outros anos, então, dá os parabéns para essas pessoas que ficaram até o final e que trabalharam bastante durante esse ano, que foi bem desafiador, né? Nesse novo modelo. E hoje quem vai iniciar, então, apresentando, a gente conseguiu fazer um rodízio ali entre as participantes para a apresentação. A Camila, né, é quem vai iniciar, então, falando sobre a nossa pesquisa. A gente vai compartilhar um pouquinho com vocês o que nós descobrimos, né, deste olhar da geração Z sobre o futuro do trabalho. Então, bem-vindos ao nosso webinar. Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos. Pode ir, Camila, vai lá. Eu sou a Camila, vou dar início aqui às apresentações. Nós iniciamos, então, com um slide apresentando o nosso time de trabalho. Somos todas mulheres com algum contato, seja em formação ou trabalhando na área de recursos humanos. Além das pessoas que estão aqui na foto, nós temos a Priscila Nunes e a Bruna Lisboa, que não puderam estar aqui conosco hoje, mas que também fizeram parte do grupo. Então, esse é o nosso time. Nós iniciamos, então, a nossa pesquisa, né? Pensando no desenvolvimento humano e olhando para a geração que está entrando agora no mercado de trabalho. E com isso, nós elencamos alguns pilares importantes para, enfim, estar iniciando a nossa pesquisa. Nós iniciamos o nosso grupo, então, pesquisando sobre desenvolvimento, engajamento, cultura, carreira e gestão. E a partir disso, a partir dessas pesquisas que nós fizemos, nós definimos como importante fazer uma pesquisa, um questionário externo para entender um pouquinho dessa geração que está entrando no mercado e entender um pouquinho o olhar deles, né? Porque a teoria, enfim, traz uma parte, mas nós queríamos a opinião deles. E nós nos surpreendemos muito em algumas perguntas, né? Em algumas respostas que nós tivemos, porque nós esperávamos algo, né? A teoria diz algo, mas a gente acabou tendo outra visão. Então, um pouquinho sobre a pesquisa, a gente usou a plataforma Forms, nós tivemos 25 perguntas, englobando aqueles pilares que eu mencionei anteriormente. Ao todo, nós tivemos 113 respondentes, sendo uma maioria feminina, 65%,
e uma minoria masculina de 35%. Os nossos respondentes, então, foram de várias cidades, foram de Caxias, de Farroupilha, de Flores, de Bento, de Santiago e de São Paulo. E a partir dessa pesquisa, então, a gente conseguiu formar um pouquinho uma persona do que seria essa geração Z e a visão dela com o mercado de trabalho. Eu acho importante também ressaltar que dos nossos respondentes, todo mundo não, mas 80% deles tiveram algum contato com o mercado de trabalho, fosse como aprendiz, estagiário ou como CLT também. Então, a partir da nossa pesquisa, nós identificamos quem é a geração Z. E nós identificamos, então, que a geração Z é uma geração muito ativa, muito militante, muito autêntica e muito focada nas redes sociais, na tecnologia, no meio digital. E depois a gente vai estar linkando um pouquinho dessas características com a pesquisa propriamente dita, com o mercado de trabalho. Mas é uma geração muito específica, né, que se diferencia das demais, que é mais ativa com a sua carreira e que tem uma personalidade muito forte. Então, essa geração, ela compreende pessoas de 18 a 23 anos. E agora a gente vai apresentar um pouquinho por pilar. Bom, boa noite. Vou falar um pouquinho sobre o treinamento e desenvolvimento da nossa pesquisa. Então, o que é um treinamento? É um processo educacional de curto prazo para capacitar a nossa geração. E o desenvolvimento, ele acaba também sendo um processo educacional, mas um pouco a longo prazo. E o que a gente ficou muito surpreso, como a Camila falou, a gente identificou algumas perguntas que nos surpreenderam muito, né? Quando a gente fala do nosso tipo de treinamento, o que a gente esperava? A gente esperava, sim, o meio digital, que eles são muito mais descolados nessa parte de tecnologia, mas nos surpreendeu porque eles preferem a sala de aula, eles preferem um treinamento mais tradicional, e nós esperávamos um pouco diferente. Então, isso foram pontos que acabaram nos surpreendendo, né? Então, 74% eles preferem os treinamentos em sala de aula. Outra coisa, 75% deseja ser capacitado para a função que ocupa. Então, eles buscam isso, eles querem ser trabalhados, eles querem ter esse desafio dentro da empresa. 91% é uma boa forma de retê-los. Então, assim, é uma geração que a gente precisa ter uns olhos atentos na parte de treinamento para buscar novas ferramentas para desenvolvê-los, porque eles ainda acreditam que treinamento, desenvolvimento retém bastante, e eles optam por essas empresas que acabam fazendo esse tipo de desenvolvimento, tá? Eles buscam treinamentos para serem aplicados na área de atuação. Então, eles sempre estão em busca de muito conhecimento. Então, é uma geração que precisa estar sempre sendo desenvolvida, sendo desafiada, mas neste mesmo que a gente fala de desenvolvida, desafiada, em alguns momentos eles acabam querendo sim a parte mais tradicional, a sala de aula, o convívio, o contato, que acabou nos mostrando isso. Obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Janaína. Então, vamos para o tema carreira, né? Que é bem importante também. Sobre carreira, a gente trouxe aí uma citação do autor Hofmeister, que é bem interessante e até, inclusive, muito da questão do questionário tem base nessa citação, né? Então, eu vou ler para vocês para que a informação fique mais fresquinha na hora que a gente for para o questionário. Segundo o autor, então, sobre a ótica da empresa, a carreira deve ser administrado com bases próprias para desenvolver um profissional adequado ao cargo e à empresa. Essa administração consiste em novas estratégias de recursos humanos mais flexíveis, que procuram identificar os profissionais para conciliar os diversos tipos de trabalho e o propósito e o próprio interesse do profissional,
Então, vejam que aqui o ganho tem que ser dos dois lados, né? Quando a gente fala de carreira. Então, segundo aí o questionário que a gente aplicou, né, o resultado, eles sabem, essa geração sabe que não é mais só o bastante ter a técnica, né, ter uma graduação, né, ter um curso, enfim, uma pós-graduação. Não é só mais isso, né, não é o que basta ter só a técnica. Então, eles sabem, eles acreditam que as empresas também buscam, né, dentro de um profissional, a técnica e o comportamental. Então, 90% do resultado da pesquisa, né, dos entrevistados, eles acreditam que as empresas buscam, sim, ambas as competências, tanto a técnica quanto o comportamental, né, o relacionamento. Quando perguntamos sobre o que atrai, né, o que eles se sentem atraídos por uma empresa, né, o que faz buscar aquela empresa. Então, 72% das respostas, segundo uma ordem, né, respectiva, dentro das opções que a gente forneceu na pesquisa. Então, seguindo essa ordem, a gente tem plano de carreira, benefícios e salário, inovação e flexibilidade de horário. Então, veja como é interessante, né? Eles trazem aí como primeiro item, aí, primeiro critério, plano de carreira, né? Benefícios, salários, inovação e a flexibilidade de horário. Né? Então, essa geração aí nos surpreende bastante, né? 67% deles gostariam de atuar em empresas que permitem mudar de área conforme for crescendo, com oportunidade de refletir sobre onde gostaria de chegar e, a partir disso, focar no que quer. Então, vejam também que essa geração, eles querem ser assistidos, né? Eles querem ser desenvolvidos, eles querem crescer, ter oportunidades, mas com assistência. Né? Então, veja o quanto é importante uma empresa ter essa questão de carreira, né, bem clara, né, com evidência, né, que o profissional realmente consiga se desenvolver dentro dessa organização. Né? O motivo, né, o que leva essa geração Z, então, a buscar uma nova oportunidade? 70% das respostas foram também em uma ordem, né? A gente teve aí várias opções. As que mais aí tiveram a porcentagem, então, por ordem, né, por respectiva, então, foram oportunidades de crescimento, né, vejam bem, eles querem oportunidades de crescimento, melhor ambiente de trabalho e melhor função, né, então, eles buscam isso em uma nova oportunidade de trabalho. O que nos surpreendeu bastante durante o questionário, né, a pesquisa que foi aplicada, foi que perguntamos para essa geração, né, o que eles pretendem na carreira deles, onde que eles pretendem permanecer, né? Se é na sua cidade, em algum outro estado, fora do país, né? Como é uma geração futura, a gente pensou muito que a resposta podia ser, né, intercambista, morar em outros lugares, ter outras experiências fora da sua região, né? Então, isso nos surpreendeu bastante, porque 55% das entrevistas, né, do entrevistado, das respostas, então, essa geração nos relatou aí que eles pretendem permanecer em sua cidade. Então, isso é bem interessante aí, nos surpreendeu bastante. Outra coisa que também veio aí muito a nos despertar curiosidade, né, interesse, é que se as empresas oferecessem essas condições, né, de carreira e desenvolvimento, 58%, né, dos entrevistados, eles têm a ideia, eles pretendem permanecer de 5 a 10 anos na mesma empresa. Então, isso também foi algo que nos chamou bastante atenção, porque como é uma geração nova, a gente pensa muito em rotatividade, né? Só que pela entrevista, pela pesquisa, isso nos prova o contrário, que eles querem sim criar raiz, eles querem sim ter uma carreira em uma mesma empresa a longo prazo. Basta que as empresas estejam prontas para receber, né, essa geração, que tenha essa carreira bem evidenciada, né, que tenha isso como um tema importante numa empresa, né, para que a gente consiga aí, ter profissionais que permaneçam, ter profissionais aí que se qualificam, né? Então, é bem interessante para as empresas aí que contratam são parte de recrutamento, né? Essa nova geração aí, né? Então, a pesquisa nos mostra isso sobre carreira. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, né? Então, é minha primeira participação dentro dos grupos e é um prazer fazer parte desse grupo de desenvolvimento humano. Então, eu vou falar um pouquinho
sobre a parte de cultura, o que o jovem da geração G espera sobre a parte da cultura e o que as empresas também têm como desafio em relação a essa nova geração que está chegando e que já entrou no mercado também. Então, a gente sabe que a cultura organizacional é a essência da empresa, né? E expressada pela maneira como ela faz seus negócios, trata seus clientes e funcionários. É um conjunto de hábitos e crenças também estabelecidos através dos valores, das normas e das atitudes, né? Então, são os princípios que exprimem a identidade da empresa na realidade, né? E nesse momento a gente observou que 59% desse público que a gente fez a pesquisa buscam empresas onde os funcionários são incentivados a pensar em si como agentes livres, buscando as melhores oportunidades de crescimento e emprego, sempre que recebem melhores ofertas de trabalho também. Então, as empresas têm que pensar em como fazer, né, para fazer com que essas pessoas que estão entrando no mercado fiquem, né, em seus cargos ou se desenvolvam também, como a Janaína falou anteriormente, né, que é o desejo permanecer nas empresas. Observamos também que 88% acreditam que as vagas das empresas devem ser abertas, tanto para público interno quanto externo. Então, muitas empresas já fazem também suas formas de recrutamento desta maneira, né? Então, tendo público misto, olhando também para quem está dentro do quadro funcional, quanto quem está vindo para o mercado de trabalho ou que está buscando uma recolocação. Também observamos que 88% desses jovens acreditam que existe preconceito por parte das empresas nos processos de contratação, sejam em relação à idade, raça, gênero, né? Então, isso a gente pode observar realmente que algumas empresas ainda não estão preparadas para esse quesito, mas muitas já estão se preparando e muitas já aceitam. Então, voltando a essas novidades que estão vindo no mercado, tecnologia, né? Então, a gente já consegue ver também uma diversidade que está sendo aceita também pelas empresas e que elas já vêm se preparando para isso, né? Mas o que a gente observa é que, para o futuro, então, essa é uma situação que vai estar bem a fim de acontecer, né? Bem, digamos assim, em voga. E também observamos que 84% valorizam a cultura organizacional, que sejam voltadas para a flexibilidade, disposição de enfrentar mudanças, utilizando de criatividade e inovação. Então, as empresas também têm que trazer algo atrativo para que esse jovem fique, né? Que ele possa criar, que ele possa inovar, que possa trabalhar com novas tecnologias também que o mercado já vem oferecendo, mas algumas empresas ainda acabam ficando em situações passadas, né? Então, a gente observa que para manter esse jovem dentro do quadro funcional, as empresas também têm que estarem abertas, né, para as novidades, para as novas tecnologias e para essa nova geração que está vindo também, porque o mundo vai mudando e as questões também, né, vão aparecendo de formas diferentes. Agradeço vocês pela participação. Acho que está no mudo, Janaína. Pronto, agora estão me ouvindo? Ok. Sim. Então, falando um pouquinho sobre engajamento, né? Engajamento é a capacidade de estar presente, focado e energizado, motivado, né? As pessoas vão além do que se espera delas, porque se sentem parte de um propósito maior do que elas mesmas. E propósito, então? Propósito é a sensação de ver sentido na função que se tem, no que se faz. É a vida que para você vale a pena ser vivida. Então, aí a gente também tem duas perguntas, né, dentro do questionário, onde 54% dos entrevistados, né, dos que responderam à pesquisa aí, sentem que o trabalho que realizam é importante para a empresa. Então, eles têm essa consciência, né, que a atividade deles é importante para a empresa, soma, né, traz resultado positivo para a empresa. Porém, 66%, né, desses casos, eles não estão satisfeitos com a sua função atual e estão em busca de novas experiências, né? Então, aqui se contradiz um pouquinho, né? Eles sabem que tem um trabalho importante para a empresa, mas, ao mesmo tempo, algo nesse caminho aí
traz uma insatisfação, né? Como a gente viu aí durante o trabalho, né? Como a gente está explanando vários temas aí, existe daqui a pouco algum link que tem que ser feito, né? Para que traga satisfação a essa nova geração, né? Por que eles estão insatisfeitos? Né? E a gente também fez uma pergunta aberta, com resposta aberta, né? Com relação a como a empresa, né, pode ajudar em relação ao desejo, né, do profissional. A gente teve algumas respostas que foram descritivas, né? Foram bem abertas, mas algumas respostas foram semelhantes uma com a outra, né? Do que eles nos relataram aí. Então, o que mais, assim, apareceu na pesquisa foi que o desejo deles é ter feedback do trabalho, é ter novas experiências profissionais, dar novas oportunidades em diferentes setores, então eles também desejam novas oportunidades, oferecer novas experiências e oportunidades, oferecer cursos, então eles também pedem por isso, né, tem esse desejo, e proporcionar novas formas de conhecimento para atuar melhor dentro da empresa. Então, veja que as coisas aí, né, conforme a gente vai falando, meio que fazem um link aí, né? O engajamento, como eu falei bastante sobre carreira também, então eles pedem muito por isso, né? Por oportunidade, por cursos, né? Por feedback, que eles também querem saber, querem ter essa reflexão, né, do trabalho deles, como está sendo feito hoje, o que eles têm que melhorar, como eles têm que buscar, né, esse crescimento da empresa. Então, é bem importante o profissional engajado numa empresa para que o resultado seja positivo também. Por isso que vale a pena as empresas aí ter isso também bem focado, né? Isso aí. Bom, o que a geração espera da liderança, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não tivemos uma maioria apontando para o mesmo estilo do que esperam da liderança. 26% escolheriam um gestor preocupado em preparar os seus funcionários para futuras oportunidades. E 22,3% escolheriam um gestor que saiba se comunicar da forma assertiva e eficaz, que deixasse clara a sua expectativa e que desse o retorno de feedback. Neste caso aqui, na realidade, aponta que hoje a geração Z busca... aponta, no caso, o líder que deve saber lidar com vários estilos de pessoas, né? Que ele seja flexível, comunicativo e situacional. Que ele consiga trabalhar de várias maneiras conforme a personalidade dos seus funcionários. É um estilo estanque, né? Que não atende às expectativas dessa geração, e sim uma liderança mais flexível, que é o que eu coloquei, que no caso que ele tem que se preocupar com o papel da comunicação e a situacional. Mais ou menos é isso. Dentro dos achados da pesquisa versus as características da geração, apresenta que os Zs nasceram digitais, né, que eles valorizam o relacionamento, com isso buscam por um enriquecimento pessoal, tanto no emocional como no sensacional, no senso. O crescimento deles dentro de uma empresa motiva-os na busca de uma oportunidade de trabalho, tá? Porém, eles querem também diferentes experiências, eles querem entrar e ter motivações diferentes e crescimentos, não sempre estar fazendo a mesma coisa. O enriquecimento pessoal, tanto eles são adeptos ao pensamento lógico, autodidatos e responsáveis. Na cultura flexível e inclusiva,
onde possam falar suas ideias. Seus interesses se conectam amplamente com a diversidade. Também eles colocam o trabalho de valor é importante para a empresa, porém o mais importante é exercer uma função que atenda ao seu propósito individual. Para a geração Z, existe um único estilo de liderança. Não existe um único estilo de liderança. O importante é entender as diferenças individuais. É ter diálogos transparentes, eles são autênticos e espontâneos, expõem suas fragilidades e valorizam a transparência. Eles valorizam muito que sejam transparentes com eles, né? As informações sejam colocadas transparentemente. No princípio é isso, essa foi a parte das características, né, do fechamento da pesquisa. Perfeito, esses foram os nossos achados de pesquisa. Então, algumas coisas nos surpreenderam, né? Outras não, a gente acabou confirmando, mas eu acho que a gente discutiu bastante. A gente tem um grande desafio aí nas empresas, que é como reter e como atrair esses profissionais nesse contexto, sendo que eles querem coisas muito diferentes, eles são diferentes, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Então, agora a gente está aberto para perguntas. Já tem uma no chat, né, Cris? Acho que tu colocou. Sim, tem duas aqui e tem uma que me mandaram aqui no particular. Não sei se ficaria melhor a gente tirar o compartilhamento da tela. Acho que fica melhor ali os slides. Sim. A gente pode ver aqui. Tem uma que comentou, assim, perguntou sobre o plano de carreira, porque eles mencionaram na pesquisa o plano de carreira. E o que a organização deve observar nesse aspecto por causa do nosso modelo tradicional de plano de carreira? Já apareceu. Acho que está no mudo, Jana. Foi. O que a gente percebeu na pesquisa, conforme eles foram respondendo, né, o questionário, é que eles buscam por empresa que tem isso muito claro, né, que tenha realmente um plano de carreira, que não seja só, né, algo no papel, mas que realmente seja algo com evidência, né? Então, eles querem muito ser desenvolvido, né? Eles querem que o interesse dele particular, profissional, também esteja junto com a empresa, né? Que seja realmente bom para os dois lados. Então, para eles, até mesmo para a questão de atração e permanência, né? Eles necessitam dessa assistência, desse acompanhamento. Então, para isso, a empresa tem que ter algo mais concreto, né? Que realmente o profissional sinta que ali exista uma possibilidade de crescimento de carreira, de desenvolvimento, para que ele permaneça, para que ele realmente fique, né? Se qualifique. Então, isso vai muito de que busca muito também a questão de cultura da empresa, né? Para que tenha esse plano de carreira bem desenvolvido. E contribuindo aí com a Janaína, tem uma coisa que eles trouxeram que eles querem, tem o desejo, né, pelo plano de carreira, mas que eles também não estão dispostos a ficar, talvez, numa mesma área. Esse desenvolvimento, eles podem entrar numa área, mas eles também podem ir para outra área, e esse talvez seja o desafio num plano de carreira tradicional, né? Onde tu entra numa área e tu termina a tua carreira em outra. Não, eles querem experimentar novas áreas, né? E eles querem refletir sobre novas áreas e novos trabalhos. Então, acho que esse é o grande desafio, assim, que o plano de carreira seja claro, mas que também seja flexível e móvel, né? Que não precisa ser algo estanque, que se entrou na área de engenharia, tem que continuar na área de engenharia. Então, acho que esse é o grande desafio do plano de carreira tradicional, né? De conseguir deixar claro esse plano, mas considerando essas necessidades de mobilidade deles, né? De flexibilidade, de poder mudar, né? De área. É uma geração que tem essa necessidade de desafio, né? Quer se experimentar, quer saber até onde pode ir, né? Então, eles têm muito essa necessidade, né? De se autoconhecer, de se autodesenvolver também dentro de uma empresa, de poder ter essa oportunidade de experimentar outras áreas, outros setores.
Tem uma outra pergunta que fala sobre o desenvolvimento dessa geração Z. Quais seriam os principais desafios, assim, nesse olhar de desenvolvimento? Eu vejo, particularmente, que eles deveriam, de certa forma, ter um pouco mais de paciência, né? Então, querendo ou não, eles não querem ter essa subida de escada, né? Que a gente, da outra geração, né? Que a gente já vem de uma geração que a gente sabe, né? Que tem toda essa trajetória para fazer, para seguir. Então, eu vejo que essa geração Z, eles não têm essa paciência de saber que para colher frutos, né? Tu tem que plantar. Então, tu tem que ter um começo, né? E tu tem que galgar e saber que lá na frente tu vai ter o teu resultado que tu deseja, né? Que tu queres buscar. Porém, essa paciência, né, é que eu vejo que falta. Assim, eu vejo que os jovens, essa geração de hoje, eles já querem logo ser gerente, né? Eles já querem logo ser chefe, ou eles já querem, sabe, ter um cargo já em hierarquia que eles não, né, não têm a paciência de saber que isso é um ganho, né? É um período que eles precisam passar, é um amadurecimento, é um aprendizado, né? Até porque muito do nosso trabalho veio pensando que hoje é difícil a gente ter uma geração Z, né, um jovem, pensando no futuro, trabalhando, por exemplo, numa produção, né, como um auxiliar. Então, eles não querem buscar né, isso, eles já querem logo um cargo acima, eles já querem... Né, então, a gente vê isso, sabe, que falta um pouco dessa paciência. Então, para desenvolver esse profissional, precisa também entender, né, e de certa forma saber passar que para tudo isso precisa ter uma paciência, né? Que isso também é algo que vai muito do aprendizado, do esforço, determinação, né? Então, eu vejo muito isso. Não sei se o grupo tem outra visão também, né? E a gente fez uma pergunta que era: você gostaria de ser treinado, né, para sua função ou para uma função futura? E a maioria quer ser capacitado na sua posição atual, para sua função atual. Então, isso nos diz que o treinamento eles têm que ver o valor para aquilo que eles estão fazendo hoje. E talvez tenha um pouco disso que a Janaína está falando, assim, né? Se eu não vejo valor, eu não vejo no hoje, eu não tenho por que tu me treinar lá para o futuro, para uma coisa que eu não estou enxergando ainda, né? Porque tem uma coisa de viver muito hoje. Então, eles querem vivenciar o comportamental, mas que eles consigam aplicar hoje, né? E que eles consigam ver resultado no hoje. Então, acho que esse e ao mesmo tempo, uma ansiedade de crescer, né, de novos desafios. Então, não é simples, né, esse nosso papel também de recursos humanos nessa área. É um pouquinho também do que a gente comentou, né, sobre o propósito. Então, para eles, tudo tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido ele ser um auxiliar, tem que fazer sentido ele ser um assistente, né? Ele tem que sentir que realmente ele está sendo desenvolvido, né, para chegar aonde ele deseja. Então, ele precisa ter esse sentido na vida dele, né, para que isso tudo tenha o propósito de valer a pena, né, que não seja simplesmente uma passagem, né, que realmente ele esteja construindo uma carreira. É um desafio para a área de recursos humanos, com certeza essa geração nos impulsiona também, né? Aqui tem uma outra pergunta que é a relação da geração Z com as lideranças. Com esse olhar, eu acho que de hierarquias, assim, né? Desse posicionamento. Né? Sei que vocês trouxeram ali, mas a pessoa que entender assim, a relação das lideranças com esses profissionais, né? Geração Z. Essa foi, acho que a gente mais teve dificuldade, né? Porque as respostas, a gente não teve uma unanimidade, né? Nas respostas. E aí a gente tentou entender o que é que aconteceu. Porque a gente achou que era um estilo mais livre, um estilo... Não, e aí não, se dividiu muito. E aí, acho que tem muito a ver com a questão da diversidade, né? Do quanto eles também querem algo que valorize a diferença. Então, não tem um modelo de liderança para todas as situações ou para todas as pessoas. Foi essa a interpretação que a gente acabou fazendo, assim. Eles entendem que não existe um estilo de líder só para todos os momentos. Acredito que o desejo deles é um líder que saiba se adaptar ao contexto, às pessoas, é uma liderança situacional, né, que a gente trouxe ali.
Então, esse é o desafio, porque a gente tem líderes que têm estilos, né? Que têm jeitos de fazer, e aqui eles exigem uma liderança que se adapte às pessoas e ao contexto. Então, também é outro desafio, né? Com as nossas lideranças. E que muito da liderança, da forma de liderança, do estilo, né? Também vai de encontro com a cultura da empresa, né? Às vezes não é que aquela liderança seja daquele jeito, porque o profissional que tenha a liderança, né, a prática da liderança seja assim, não, às vezes ele também é imposto por uma cultura da empresa que ele seja daquela forma, né, que ele tenha aquele estilo de liderança, né, e aí isso vai cair, né, um pouco em confronto com a questão do profissional, né, da forma com que ele também enxerga isso. Por isso que tem que ser muito ouvido, né, tem que ser muito, a comunicação deve ser muito evidenciada, né, tanto da questão da liderança quanto do liderado, né? Eles têm que também estar bem alinhados para que isso, de certa forma, chegue a um objetivo, né? Que eles consigam chegar para uma empresa e dizer, olha, né? A gente tem esse formato de liderança, mas os liderados são né, necessitam de outra forma, né? Outro tipo de assistência. Tem que ter uma comunicação, né? E hoje a gente vê um pouco dessa carência de comunicação entre a liderança e o liderado. Talvez se quebrasse essa barreira, né? Se eles pudessem ser um pouco mais próximos no sentido profissional, talvez isso mudasse um pouco em algumas empresas, a questão da cultura dela, da prática dessa liderança, né? Cris, posso só complementar aqui? Jana, acho que ouvindo um pouquinho do que tu trouxe também, né? Falando um pouco da questão de liderança, eu não sei se na pesquisa vocês chegaram a trabalhar algo em relação a como eles se percebem, por exemplo, assumindo cargos de liderança, né? Porque a gente vê, a área até comentou isso, né? Eles querendo muito ser qualificados, a maioria pelo menos ser qualificados na sua função, ver um sentido nessa função, né? Mas no fato de assumir um cargo de liderança, de ser uma responsabilidade maior, se vocês chegaram a trabalhar algo nesse sentido, assim, alguma informação deles nesse sentido. A gente não perguntou isso diretamente, né? Graças a gente fez uma pergunta aberta, que foi o que a Janaína trouxe, em relação aos desejos deles, né? O que eles desejam em termos profissional, mas não veio esse tema, né? Ali, tanto que a Jana trouxe o que mais veio, e não veio o desejo de crescimento, mas não necessariamente de cargo de gestão, assim, vejo que muito mais essa questão da mobilidade, da flexibilidade, de desafio, não apareceu, assim, em relação a isso, como um desejo, sabe? E uma outra coisa que me chamou a atenção na pesquisa é o uso das questões online de treinamento e desenvolvimento. Me chamou bastante atenção, assim, acho que é 70 alguma coisa por cento. Eu me lembro que eu peguei ali. Me chamou bastante atenção o uso de não querer tantas ferramentas online. Vocês talvez tenham alguma reflexão em relação a isso? Eu acredito que, assim como para as outras gerações, né, o formato online também está sendo novo, né, nesse cenário de 2020, né, que acredito que veio para ficar também esse formato online. Então, é algo que essa geração também não estava preparada para esse novo formato, né, online. Mas eu acredito que, assim como as gerações anteriores se adaptaram ou estão se adaptando, essa nova geração também vai conseguir olhar diferente, né? Ainda a gente está muito preso à questão presencial, né? E eu acho que isso aí é de todas as gerações. Então, acredito que eles vão ter também o tempo deles de enxergar, né, esse outro lado do online, né? Então, como a gente fez a pesquisa por volta de... Foi agosto, Gurias? Que a gente aplicou? Acho que foi, né? Isso aí, por aí. Então, isso ainda estava assim meio que acontecendo, mas ainda não muito maduro, né? Mas a gente está vendo aí que veio para ficar o online, então acredito que essa ideia aí de preferir o presencial, aos pouquinhos vai ganhar mais espaço o formato online mesmo.
E talvez ainda seja uma questão de desmistificar esse online, né? Porque a gente fez a pesquisa bem na pandemia, onde muita gente foi forçado online sem estar preparado, né? Então, talvez as experiências de treinamentos online ou de vivências online não foram as melhores, né? Mas também tem uma característica relacional dessa geração, né? De estreitar relações, de ser muito transparente, de falar de vulnerabilidade, né? Então, de ser sensorial, de experimentar, e que talvez o online ainda não consiga trazer essa experiência sensorial que eles gostam do vivencial. Então, eu acho que tem essas duas coisas, assim. Talvez o que eles vivenciaram de online não seja, né, o melhor, mas também tem essa característica deles de proximidade, né? De estar perto, de sentir as coisas de uma forma diferente. Talvez até pensando em treinamento, em desenvolvimento, né? Realmente, eu sinto que existe, né, alguns treinamentos que a prática torna um pouquinho difícil, né, no online, porque tu não consegue exatamente, daqui a pouco, pegar aquele treinamento e entender realmente se tu não tem uma prática, né, bem elaborada, bem estruturada, né, no presencial. Talvez olhando um pouquinho para esse formato, né, mas no geral a gente está vendo que o online também tem os seus, o lado bom, né, também tem aí o que são favorável, né, para o online. Então eu vejo que essa geração, ao longo prazo aí também vai mudar um pouquinho o pensamento, né, por mais que a gente viu na pesquisa que eles ainda prefiram o presencial. E aqui talvez, né, venha um pouco também de como eles têm tanto essa relação online, né, com as pessoas, né, vocês falaram ali na apresentação, eles nasceram digitais, essa necessidade do presencial, dessas relações no ambiente de trabalho, talvez se fortaleçam, né, eles também tenham essa necessidade de ali, sim, estreitar essas relações, de poder ter esse contato, né. A gente também colocou no chat, a Ana compartilhou com a gente as pesquisas, as respostas às perguntas que foram utilizadas na pesquisa completa. Depois a gente também disponibiliza no site da RH Serrana, junto também com a gravação, né, do webinar aqui. A gente disponibiliza também para o pessoal olhar as respostas completas aí. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. Graça, eu ia só, enquanto o pessoal pensa aí se tem mais algum questionamento para nós, só colocar assim, enquanto a própria escolha do tema, né, o que nos motivou, por que, né, querer descobrir como atrair, né, esse público, assim como a Jana falou, a gente começou a olhar a nossa volta, né, e olhar um pouquinho para o público das empresas, né, principalmente assim para áreas mais de produção, para a área mais mão na massa, assim, mais pesada, né? Normalmente esse não é o sonho de profissão, né, dos jovens dessa geração. Então, assim, esse não é eles não sonham, né? Eles pensam em algo nesse sentido, mais mão na massa, chão de fábrica, como algo passageiro, né? E a gente começou a falar sobre isso, tá, mas e quando ninguém mais quiser, né? Eu disse assim, as fábricas vão ser desertas, vai ser realmente somente robôs, né? Então a gente começou a falar sobre isso, pensando justamente que nenhum jovem que tu conversa com ele, eles têm esse sonho, né? Então a gente pensou assim, bom, se esse não é o sonho, mas a gente quer sim, né, reter essa geração, até mesmo pela mudança de visão, pela questão da própria inovação que eles trazem, né, para as empresas, o que nós temos que fazer então para tornar as nossas empresas, né, atraentes, para que eles queiram entrar e também manter engajados aqueles que já estão na empresa, né, que eles não busquem isso fora. Então, o objetivo, né, da nossa pesquisa, de forma geral, era esse, traçar um perfil e entregar esse perfil, né, para que as pessoas, os profissionais de RH, enfim, né, as empresas possam olhar para isso dizendo, opa, isso eu ainda não faço.
Isso eu ainda não pensei, né, em nada relacionado a isso, né? Eu tenho que melhorar nesse sentido. Então, o nosso objetivo, né, com a pesquisa foi realmente esse, de traçar essa persona e tudo o que está ao redor dela, né, para que ela seja atraída e mantida nas empresas, né? A gente conseguiu aproveitar na nossa pesquisa todos os temas que a gente estudou antes mesmo de definir sobre o que a gente ia fazer esse webinar, né, a nossa entrega final. A gente acabou estudando ao longo do ano sobre diversidade, sobre cultura, sobre liderança, foram vários os temas que nós estudamos e a gente conseguiu aproveitar tudo isso na nossa pesquisa, né, porque a gente acabou questionando eles com a visão destes pilares, né. Então, assim, a gente teve, sim, muitas surpresas, a gente já vinha com alguns conceitos, né, pré-definidos, pensando que íamos encontrar algumas respostas e fomos surpreendidos, né? Eu diria, assim, que com essa questão do plano de carreira, que ele quer, sim, né, pensar no futuro, né? A gente pensava assim, eles pensam que, deixa a vida me levar, né? Eles vão para onde... pipocando, e na verdade não, eles querem sim mudar de função, de cargo, mas eles querem ver o futuro, eles querem olhar e pensar no futuro, né? E também eu acho que a questão de manter-se na cidade, né, também foi uma surpresa para nós, porque a gente, assim como a Ari, as meninas ali falaram, né, a gente deu a opção de ele poder ir para o mundo, né, a gente deu a opção de, mesmo que fosse somente um sonho, ele podia marcar lá, eu quero ir para fora do país, e não, ele colocou que quer manter-se na cidade, até foi uma surpresa para nós, né, nesse sentido, e assim, além de manter-se na cidade, de ficar muito tempo na mesma empresa, se ela for atraente, né, então acho que foram alguns pontos, assim, que nos surpreenderam e que ficaram da pesquisa, né, até para a gente pensar sobre isso, né, e algumas vezes quebrar alguns paradigmas aí, alguns preconceitos que a gente tenha, né, dessa geração. Eu acho que foi muito válido, assim, o pessoal trabalhou bastante, a gente compartilhou, recebemos muito mais respostas, no entanto, não eram da geração Z, né, então, assim, a gente teve uma disseminação ali da pesquisa bem grande, mas muita gente que não era, não sei se por curiosidade para realmente responder a pesquisa, mas muito, assim, a grande maioria não era da geração Z. Então, a gente teve que limpar a pesquisa, né, porque o foco era essa idade, essa faixa etária de 18 a 23, então a gente teve que excluir algumas respostas, né, a grande maioria, na verdade, mas foi bem válida, assim, acho que a gente conseguiu ilustrar e cumprir com o propósito, né, de ter um olhar, assim, mais multidisciplinar, eu diria assim, né, de olhar para uma empresa em todas as suas faces, não somente desenvolvimento. Eu acho que foi muito bacana, assim, por experiência, foi bem legal. Acho que as meninas do grupo gostaram, se quiserem fazer alguma colocação também, fiquem à vontade. Que bacana, né, meninas? Vocês têm material para mais um outro encontro, né, aí, Ana? Pelo que tu falou, que teve mais respostas de outras gerações. Então, tem conteúdo aí para outro encontro. Eu gostei muito do trabalho de vocês, parabéns. Enquanto vocês falavam, eu também fiquei refletindo, né? Porque a gente tem que se reinventar a todo momento. E como essa geração Z, ela vem para tirar a gente da zona de conforto e se reinventar quanto gestor, quanto líder. E o ruim é que na rotina, no nosso dia a dia, a gente acaba não tirando tempo para isso e aí, claro, acabamos perdendo vários talentos. Então, é um trabalho de formiguinha para nós compreendermos, né, que a gente precisa recrutar, né, daqui a pouco aplicar um PDA para entender onde ele performa mais, como eu posso motivar esse candidato, né, esse funcionário, e aí já vai para o desenvolvimento, para a motivação, para o acolhimento, o encantar. Então, assim, é um trabalho que a gente acaba não tendo tempo para fazer, mas a gente vai ter que aprender a tirar esse tempo para dar atenção, né? Porque a gente tem muito a aprender com eles, sim. Muito bom, parabéns, meninas. Parabéns, grupo, né? Obrigada.
acho que era isso, a gente não tem mais perguntas aqui. Queria então agradecer a Ariadne, a Ana, né, pela condução aí do trabalho, junto com todo o grupo, né, e acho que é uma pesquisa que vem realmente, como a Ana falou, para fazer uma entrega muito importante, né, de informações que a gente possa estar usando aí nas nossas empresas. Acho que isso é bem importante. Então, quero deixar aqui o agradecimento em meu nome, em nome da Cris, né, por todo esse trabalho que vocês desenvolveram, né. E queria passar a palavra para a Marga, que também está representando a diretoria da RH Serrana. Ela vai compartilhar aí com a gente algumas informações. Por favor, Marga. Boa noite, pessoal. Parabéns, primeiramente, por tudo que vocês apresentaram, um trabalho excelente. Aliás, os grupos de estudo têm se mostrado cada vez mais de qualidade, de excelência. Eu tenho acompanhado desde o primeiro episódio e são realmente muito bons. Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam aqui, o quanto o jovem, complementando um pouquinho do que a Simone trouxe também, quanto o jovem é ambivalente hoje, né? O quanto ele se coloca de formas, muitas vezes até um pouco contrário àquilo que ele pensa, né? Por um lado, ele quer ficar na empresa, por outro lado, ele quer tudo rápido, ele quer subir de função rapidamente, e se por um lado ele quer ficar na cidade dele, por outro lado ele tem asas, ele quer voar, ele quer conquistar tanta coisa, né? Então, assim, eles se confundem, realmente, eles ainda se perdem muito naquilo que eles querem. Bem natural da idade, bem natural do momento que eles vivem. Então, assim, fiquei pensando bastante, eu tenho filhas também nessa idade, tenho uma filha nessa idade, fiquei pensando desses altos e baixos, que um dia ela quer uma coisa, outro dia ela quer outra, e aí mostra o quanto o RH, mais do que nunca, é desafiado a intergeracionalidade também, de fazer com que essa geração Z conviva bem com a outra geração que está aí, que é migrante da tecnologia, que não nasceram tecnológicos. Então, é um desafio para o RH fazer essa junção toda e fazer com que as coisas realmente aconteçam de forma harmônica e saudável, né? Que a gente busca sempre o saudável dentro das organizações. Mais uma vez, parabéns, trabalho excelente de novo, maravilhoso, fiquei bem feliz de ouvir vocês, a gente aprende todos os dias aqui e o trabalho foi muito bacana mesmo. Aproveitando, vocês trazem a questão da desenvolvimento humano, eu quero falar um pouquinho de humanização hoje e convidar vocês para participar na terça-feira que vem, dia 10/11, da humanização full time, que é uma homenagem, na verdade, que o ESAR está fazendo, já que não vai acontecer esse ano, está fazendo aos que já se inscreveram e ao público em geral de recursos humanos, né, de gestão de pessoas. Então, eu sei que a Simone tem compartilhado nos grupos o tempo todo, todas as nossas mensagens e toda a nossa divulgação. Se inscrevam, participem, vai ser bem legal. A Branca Barão e o Nelson Bittencourt, eles vêm com aquele jeito deles de ser, falando de humanização, antes, durante e depois da pandemia. A gente não está depois da pandemia, a gente está na pandemia ainda, mas eles vão trazer esse olhar para que a gente pense um pouquinho nisso também. Então, todos convidados e, de novo, em nome da diretoria da RH Serrana, muito obrigada. Mais uma vez, vocês foram demais. Parabéns ao grupo, parabéns às meninas aí que coordenam os grupos de estudos também. Obrigada. Obrigada, Marga, pela tua participação. Que agradeço. Gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a todos. Queria deixar aqui o convite para participarem do nosso 4º episódio, né? Vai ser no dia 11/11. Vai ser com o grupo Novas Formas de Trabalho e Reconhecimento. Então, quem puder participar, com certeza, aí a gente vai ter também um belo trabalho e muitas informações. Muito obrigada, meninas. Uma boa noite a todos. E todos um bom descanso. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau.